Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos retomar as nossas aulas de Sociologia para o segundo bimestre. Pessoal do primeiro ano do ensino médio, espero que estejam todos bem, todos com saúde, aí no convívio dos seus lares, e eu creio que estamos todos ansiosos, tanto eu e todos os professores, como vocês também, para que retornemos logo ao nosso convívio diário no colégio. Mas enquanto isso não é possível, vamos continuar com as nossas aulas online, falando um pouquinho do que é viver em sociedade, falando um pouco da nossa disciplina Sociologia. Então vamos lá, gente. No caderno do aluno, para o segundo bimestre, nós temos alguns conteúdos para nós trabalharmos. Então vamos lá começar no momento de aprendizagem número 1, tá? Que é a nossa primeira matéria do segundo bimestre. Ela é continuidade daquilo que a gente já tinha visto no primeiro bimestre. Então a gente tem uma sequência lógica, uma sequência didática e a gente vai seguir, tá bom, gente? Então nós vimos que no primeiro bimestre nós trabalhamos com o olhar de estranhamento, a desnaturalização, certo? E agora para o segundo bimestre a gente vai continuar trabalhando a questão do viver em sociedade, do porquê que o homem precisa da sociedade para se desenvolver, tá bom? Então, a sociedade ela é uma criação humana, ela é uma criação do homem. Os outros animais, eles vivem em bandos. Alguns animais nem isso, alguns animais são solitários. Né? A gente costuma ver aí na televisão exemplos de urso polar, por exemplo. O urso polar ele não vive em bando, ele vive sozinho, ele é solitário, ele caça sozinho, ele vive sozinho, ele passa a vida inteira dele ele consigo mesmo. Alguns animais precisam de bando, né? A gente vê a alcateia de lobos, né? As abelhas, as formigas e por aí vai. Existem uma série de animais aí no mundo que vivem em bando. Isso não significa que aquilo seja uma sociedade. A sociedade é uma criação do ser humano, do animal humano, tá bom, gente? E por que o ser humano precisa da sociedade para viver? Primeiro porque ele é um ser sociável, como a gente já viu antes. Ele precisa da sociedade para se desenvolver, tá? E o homem, ele precisa do outro. Viver em sociedade, né? A escola, por exemplo, é uma sociedade. Porém, dentro da nossa própria casa, a gente precisa do outro para sobreviver, certo? Bebezinho nasce, ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe comer, ele não sabe nada. O único modo de expressão dele é chorar. Ele chora quando ele está com fome, ele chora quando ele está com frio, ele chora quando tem algum desconforto. E como é que ele faz para se desenvolver? Como é que ele faz para mostrar isso e crescer e virar um adulto? Através da ajuda do outro ser humano. Então, é a mãe, geralmente, né? O bebezinho nasce e a mãe dele cuida. Amamenta, troca a fralda. Hoje, nas sociedades mais modernas, o pai também participa, né? Muitas vezes um irmão mais velho, uma irmã mais velha, enfim, a família, o núcleo ali. Então, vocês vejam que o ser humano, ele precisa do outro para se desenvolver. Ele precisa do outro para ser cuidado, ele precisa do outro para ser alguém. É diferente de outros animais. O filhotinho de um cachorrinho. A fêmea do cachorrinho teve filhote lá. O filhotinho depende da mãe? Depende. Ele nasce, ele é pequenininho, ele nasce com o olhinho fechado, ele não consegue andar, ele não consegue
é instinto puro. Ele sente o cheirinho da mãe dele, ele vai lá para mamar, ela deixa ele mamar. Isso é assim com todos os animais, certo? Ó, passarinho. Passarinho faz um ninho, vai lá, põe o ovinho, fica lá um tempão chocando aquele ovinho, esquentando ele. Aí nasce o filhotinho de passarinho. Nos primeiros dias, o que a mãe e o pai fazem? Vão lá, pegam uma comidinha e vão lá e põem a comidinha na boca do passarinho. É assim? Até que chega uma hora que os próprios pais expulsam o filhote do ninho. Ele tem que criar sua própria vida, ele tem que ser autônomo e ele tem que ir embora. E ele tem que ir viver a vidinha dele. E isso é assim com todos os animais, com exceção do ser humano. O ser humano, ele tem lá o filho, ele cuida do filho, ele alimenta o filho, ele troca a fralda do filho, ele leva o filho no médico. Aí ele pega, o filho cresce, ele põe na escola, ele leva na escola, ele vai buscar na escola. O filho cresce, a criança, o pai, a mãe continuam alimentando aquele filho, continuam dando condições dele sobreviver e dele se desenvolver. O filho fica adolescente, continua morando com os pais continuam muitas vezes, não é sempre que o filho adolescente vai trabalhar, o pai continua tomando conta, a mãe continua tomando conta. O filho sai, tem algum problema, liga para o pai, para a mãe. Os pais continuam dando roupa e vai assim até a idade adulta. Até a idade adulta. Não existe no reino animal, e gente, nós temos sempre que levar em consideração de que o ser humano é um animal tal qual os outros animais que existem na face da Terra. Não existe no reino dos animais algo parecido com isso. Nas outras espécies, o filhote nasce, o filhote, quando ele atinge uma certa idade, ele tem que se virar, ele tem que sair dali. Se é fêmea, ela até é mantida por questão de preservação da espécie e ampliação da espécie. Quando é macho, ele tem que cuidar de um outro bando, ele tem que sair dali e formar um outro bando. Ou se é um animal que vive solitário, ele vai embora, vai buscar outra região para se alimentar. Mesmo um passarinho, quando ele fica lá emplumadinho, bonitinho, os pais expulsam ele do ninho, ele tem que aprender a voar para ele comer sozinho e para ele cuidar da existência dele, né? O ser humano não, o ser humano ele continua vivendo junto, ele cria laços que são indissolúveis. Eu costumo dizer que, por exemplo, o filho é para sempre. Esse negócio de que a gente tem o filho, cria o filho, e aí o filho, quando fica adulto, vai ter a família dele. Não, ele continua sem filho, ele é filho para sempre. Então, nós somos filhos de alguém e temos nossos filhos. E essa relação de sociedade, ela se mantém, ela não se quebra, ela não se rompe em nenhum aspecto, em nenhuma circunstância, tá? Então, o ser humano é um ser sociável, um ser social, que depende do outro para sobreviver, depende do outro para se desenvolver, e a gente precisa trabalhar isso da melhor forma possível para poder viver em sociedade. E aí que a sociedade coloca para nós as regras que a gente tem que seguir, os grupos sociais, a gente começa a pertencer a um ou outro grupo social, e cada grupo tem a sua regra específica, cada grupo tem o seu modo de agir, o seu modo de pensar, né? Então a gente sai daquele grupo social primário que é a família e vai para um grupo social maior,
O segundo grupo social que a gente costuma pertencer é a própria escola, onde a gente faz amizades, cria novos vínculos, forma ali, do ponto de vista social, novas relações e se desenvolve, tá bom? Vou deixar uma tarefa para vocês, essa tarefa vai estar lá no Google Classroom também, que é para vocês fazerem. Gente, ó, vou pedir um compromisso dos primeiros anos do Rutsá, um compromisso que vocês precisam assumir comigo. Teve muito aluno que não entregou tarefa, teve muito aluno que entregou tarefa com atraso, e é assim, nós estamos em período de aula, gente, vocês precisam criar, tô falando de sociedade, de regra e de convívio, isso tudo faz parte, isso tudo tem a ver com o que a gente estuda em sociologia. E essa responsabilidade que vocês precisam desenvolver é muito importante para o restante da vida de vocês. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio, são mais 2 anos, segundo e terceiro, aí vem faculdade, vem mundo do trabalho, vocês já vão começar a entrar na fase adulta. Então é importante que a gente crie responsabilidades, crie um protagonismo que vocês têm que desenvolver, né? Então, quando a gente está em sala de aula ali presencialmente, eu posso cobrar, eu posso chegar na carteira de cada um ao lado e falar, vamos fazer junto, se você está com dúvida, vamos fazer junto. Como agora a gente está um pouquinho separado, vocês na casa de vocês e eu aqui na minha, eu preciso muito que vocês assumam esse protagonismo. Se o professor está falando, o professor está mandando um exercício, está dando aqui uma matéria para a gente, e eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que assumir esse compromisso. Esse compromisso que primeiro é comigo, com o meu próprio aprendizado. Isso vai ser importante para mim em alguma hora da minha vida, pode ter certeza. Um compromisso com o professor, um compromisso com sua família, um compromisso com a escola. Então é importante que vocês assumam esse protagonismo agora, tá? Então assim, vou passar um exercicinho que é super tranquilo, tá? Vocês vão pesquisar na internet, em vídeo, na TV. Gente, se não tiver internet, converse com alguém. Converse com o pai, converse com a mãe, converse com um tio, com um irmão mais velho. Converse com alguma pessoa e você vai anotar no seu caderno como que as espécies fazem com seus filhotes, tá? Então você vai lá. A espécie humana, o filhote fica 9 meses na barriga da mãe, nasce, os pais cuidam, né? Ó, vocês estão no ensino médio. Ensino médio, 15 anos, de uma maneira geral. 14, 15, 16 anos. E até hoje os pais estão cuidando de vocês. Vejam só. Como que é com o cachorro? Gestação do cachorro dura tanto tempo. O cachorrinho nasce, a mãe amamenta 1 mês. Com 1 mês, ela já não quer amamentar mais. Ela já começa a colocar o cachorrinho para correr, para o cachorrinho comer sozinho, para ele ser autônomo e viver a vida dele. Como que é do passarinho? Passarinho é ovíparo, a mamãe põe o ovinho lá no ninho, ela choca durante quanto tempo aquele ovinho, aí o filhotinho nasce, ele fica quanto tempo no ninho de uma maneira em geral, isso deve variar de passarinho para passarinho, passarinho menor, passarinho maior. Emplumou, deu lá 1 semana, ela já quer expulsar ele do ninho para que ele voe sozinho, vá atrás do seu alimento sozinho e deixe ela lá quieta em paz. Então vamos anotar no caderno. Se vocês não conseguirem assistir vídeos, se vocês não conseguirem de alguma forma acessar a internet para fazer essa tarefa, conversem com pessoas. Os pais, os avós, tios, vizinhos, alguém vai poder dizer para vocês, já teve cachorro, já teve passarinho, já teve algum tipo de animalzinho em casa que deu cria e que criou e que teve filhotinho. E é importante para a gente depois debater essa questão da sociedade.
essa questão de que o ser humano é um ser sociável, um ser social e que se desenvolve com base no cuidado um do outro. Um depende do outro. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, eu dependo de alguma outra pessoa também, vocês também dependem de alguma outra pessoa e essa rede ela se forma e é um emaranhado de inter-relações que formam a sociedade como ela é hoje, tá bom? Vamos lá, gente? O professor está à disposição. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo Google Classroom, pelo meu WhatsApp, pelo meu e-mail, por carta, por como vocês quiserem. Eu estou aqui à disposição de vocês e para a semana que vem a gente vai fazer mais uma tarefa, tá bom? Vamos lá? Hoje é quinta-feira, então vocês têm uma semaninha aí para desenvolver essa tarefa e me devolver. Tá bom, primeiro ano? Vamos lá. Até a próxima.